E os homens se levantaram dali e olharam até Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E o Senhor disse: Encobrirei eu a Abraão o que vou a fazer, havendo de ser Abraão em uma nação grande e forte, e havendo de ser benditas nele todas as ações da terra, porque eu o conheci. Sei que mandará seus filhos e a sua casa, depois de si, que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo para que faça vir o Senhor sobre Abraão o que falou acerca dele. Então o Senhor lhe disse: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se aumenta mais e mais, e o pecado deles se agravou em extremo, descerei agora e verei se consumaram sua obra segundo o clamor que veio até mim. E se não, eu o saberei. E apartaram-se dali os homens e foram até Sodoma. Mas Abraão estava ainda diante do Senhor. E aproximou-se Abraão e disse: Destruirás também ao justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Destruirás também e não perdoarás ao lugar por 50 justos que estejam dentro dela? Longe de ti o fazer tal, que faças morrer ao justo com o ímpio, e que seja o justo tratado como ímpio, nunca faças tal. O juiz de toda a terra não há de fazer o que é justo? Então respondeu o Senhor: Se acharem em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei a todo este lugar por causa deles. E Abraão replicou e disse: Eis que agora que comecei a falar a meu senhor, ainda que sou pó e cinza, talvez faltem de 50 justos 5. Destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se achar ali 45. E voltou a falar-lhe, e disse: Talvez se acharão ali 40. E respondeu: Não o farei por causa dos 40. E disse: Não se ire agora, meu senhor, se falar. Talvez se achem ali 30. E respondeu: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que, agora que me empreendi em falar a meu senhor, talvez se achem ali 20. Não a destruirei, respondeu, por causa dos 20. E voltou a dizer: Não se ire agora, meu senhor, se falar somente uma vez. Talvez se achem ali dezembro. Não a destruirei, respondeu, por causa dos 10. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar a Abraão. E Abraão se voltou a seu lugar. Chegaram, pois, os 2 anjos a Sodoma ao cair da tarde. E Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se a receber-los e inclinou-se até o chão e disse: Agora, pois, meus senhores, vos rogo que venhais à casa de vosso servo e vos hospedeis, e lavareis vossos pés, e pela manhã vos levantareis e seguireis vosso caminho. E eles responderam: Não, que na praça nos ficaremos esta noite. Mas ele insistiu com eles muito, e se vieram com ele, e entraram em sua casa. E fezes banquete, e cozeu pães sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, todo o povo junto, desde o mais jovem até o mais velho. E chamaram a Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Tra-os a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu a eles à porta, e fechou as portas atrás de si, e disse: Eu vos rogo, meus irmãos, que não façais tal maldade. Eis aqui agora, eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Eu as tirarei fora para vós, e fazei delas como bem vos parecer. Somente a estes homens não façais nada, pois que vieram à sombra de meu telhado. E eles responderam: Sai daí. E acrescentaram: Veio este aqui para habitar como um estrangeiro, e haverá de levantar-se como juiz. Agora te faremos mais mal que a eles. E faziam grande violência ao homem, a Ló, e se aproximaram para romper as portas. Então os homens estenderam a mão, e meteram a Ló em casa com eles, e fecharam as portas. E aos homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, feriram com cegueira. Mas eles se cansavam tentando achar a porta. E disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais? Genros, e teus filhos e tuas filhas, e tudo o que tens na cidade. Tira-o deste lugar, porque vamos destruir este lugar, porquanto o clamor deles subiu demais diante do Senhor. Portanto, o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, os que haviam de se casar com suas filhas, e lhes disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Mas pareceu a seus genros como que se ridicularizava. E ao raiar alva,
os anjos davam pressa a Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e teus 2 filhas que se acham aqui, para que não pereças no castigo da cidade. E demorando-se ele, os homens pegaram por sua mão, e pela mão de sua mulher, e pelas mãos de suas 2 filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com ele, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. E foi que quando os tirou fora, disse: Escapa por tua vida. Não olhes atrás de ti, nem pares toda esta planície. Escapa ao monte, não seja que pereças. E Ló lhes disse: Não eu vos rogo, senhores meus. Eis que agora achou teu servo favor em teus olhos, e engrandeceste tua misericórdia que fizeste comigo, dando-me a vida. Mas eu não poderei escapar ao monte, não seja caso que me alcance o mal e morra. Eis que agora essa cidade está próxima para fugir ali, a qual é pequena. Escaparei agora ali, não é ela pequena? E viverá minha alma. E lhe respondeu: Eis que recebi também tua súplica sobre isto, e não destruirei a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te, ali, porque nada poderei fazer, até que ali tenhas chegado. Por isto foi chamado o nome da cidade Zoar. O sol saía sobre a terra. Quando Ló chegou a Zoar, então choveu o Senhor sobre Sodoma e sobre Gomorra, enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus, e destruiu as cidades e toda aquela planície, com todos os moradores daquelas cidades, e o fruto da terra. Então a mulher de Ló olhou atrás, às costas dele, e se tornou estátua de Sai. E subiu Abraão pela manhã ao lugar onde havia estado diante do Senhor, e olhou até Sodoma e Gomorra, e até toda a terra daquela planície olhou. E eis que a fumaça subia da terra como a fumaça de um forno. Assim foi que, quando destruiu Deus as cidades da planície, lembrou-se Deus de Abraão e enviou fora Ló do meio da destruição, ao assolar as cidades onde Ló estava.